Candidatos, nós vamos ao próximo bloco. Eu torno a dizer aos senhores que, com a falta do candidato que não se faz presente, nós tivemos que, aqui na hora, mudar a dinâmica. E agora nós temos temas relevantes. São temas que estão aqui, que eu irei sorteá-los, certo? E faremos como o segundo bloco. O candidato será sorteado e também será sorteado um tema para que um candidato pergunte e o outro responda, certo? Então, eu vou sortear o tema, primeiramente. O tema é turismo. E eu vou sortear o candidato que irá perguntar, que irá formular perguntas sobre turismo. Vou mexer bem aqui. Candidato David Franklin, do PT, por favor. Candidato, tome aqui a minha esquerda. Eu vou sortear aqui o próximo candidato. Candidato Leonel Feitosa, do PMN, por favor. Tome seu lugar aqui à minha direita. Vou dar aqui. Candidato David, o senhor tem 30 segundos para fazer uma pergunta sobre o tema turismo ao candidato Leonel Feitosa. Leonel, o Iranduba é banhado pelo Rio Negro e pelo Rio Solimões, né? Tem um potencial turístico enorme, tanto nesses dois ecossistemas. A gente vê, ao longo dos anos, esse potencial todo ser ignorado, né? O turismo ocorre porque as comunidades o fazem. E é explorado também, porque a Amazonas Tour hoje explora o município de Iranduba e não gera renda para a nossa população. Quais seriam as suas estratégias para a gente ter o desenvolvimento turístico no município? Candidato Leonel. Alô, tá bom agora? Perfeito. Candidato Leonel, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Primeiro, nós temos que fazer Iranduba ser conhecida em Manaus, nacionalmente e internacionalmente, levando Iranduba para o mundo, mostrando as belezas que tem no Iranduba. Segundo, no meu governo, eu vou criar o Banco Popular para incentivar as pessoas que trabalham aqui no Iranduba com o turismo, para que eles tenham crédito para abrirem pousadas, para abrirem quiosques, para fazerem o trabalho na praia. Nós temos aqui perto um local chamado Amazon Fish, que é muito bonito, no município de Iranduba, criado por um empresário. Iranduba tem um sítio arqueológico belíssimo, que ninguém vai lá porque não conhece, que é aqui no Paricatuba. É um sítio arqueológico onde eu pretendo fazer ali um grande parque arqueológico nacional, para que as pessoas venham conhecer, para que as pessoas venham ver relíquias de centenas e centenas e centenas de anos. E terceiro, participar de feiras nacionais, feiras internacionais, mostrar as belezas do Iranduba. Hoje eu estive de manhã numa comunidade indígena que vive do turismo, que eles fabricam colares, pedras e outras coisas, e estavam me dizendo que estão há 6 meses sem vender nada, porque não aparece um turista. Colocaram uma placa, a prefeitura foi lá e tirou a placa da comunidade indígena. Sofrem discriminação. Então, nós temos que mostrar as belezas que tem o Iranduba, na pesca esportiva, nas praias belíssimas, trazer para cá eco-resorts. Candidato, seu tempo. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato David. Então, pelo candidato Leonel Feitosa, o senhor se mantém e eu vou sortear o próximo tema. E o candidato Leonel Feitosa formulará uma pergunta.
O tema é segurança. E o candidato que irá responder ao candidato Leonel Feitosa é o candidato Jordan Mota, do DC. Candidato Jordan, tome seu assento aqui à minha esquerda, por favor. Candidato Leonel Feitosa, o senhor tem 30 segundos para formular uma pergunta com o tema segurança ao candidato Jordan. Candidato, nós sabemos que a segurança, ela não passa só por homens armados, viaturas e policiais. Ela precisa de tecnologia e, acima de tudo, de iluminação pública. Hoje, Iranduba é completamente às escuras à noite, o que facilita muito a criminalidade. E eu lhe pergunto, qual o seu projeto para a iluminação pública de Iranduba nessa questão de segurança, porque nós não temos nem aqui, nem no Cacau, nem nas comunidades. Aqui hoje tivemos problema para fazer o programa porque não tinha energia. Então, qual é o seu projeto energético para o Iranduba? Tempo. Bem, pois não, candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Bem, boa pergunta. A gente combate a segurança pública não só com armamento. Ela vem desde o início de um processo de uma cidade que não tem emprego, renda, e geração e qualidade de vida. Porque se você não tem uma qualidade de vida e dá emprego para os pais e não tem uma formalidade de uma criança, ela vai entrar num processo decadente no futuro e a criminalidade vai bater. Então, a gente nasce com um grande projeto trazendo, que esse é o petróleo verde. Ele vai ter um polo industrial que vai gerar muita glicerina e polietileno, e a partir daí o Iranduba vai ter mais ou menos 6 mil empregos diretos, né? Então, a iluminação pública é um descaso muito grande nessa cidade, e o próprio projeto, ele é um projeto bioenergético, ele traz energia limpa, e eu vou preparar também o lixo da cidade, transformar em energia limpa também, vai ter energia para muitas casas, aproximadamente 20 mil casas, a energia do lixo. Então, e toda a energia pública vai ser solar. Isso é uma inovação, já existem nas melhores cidades, e a gente vai trazer para a cidade de Iranduba, que vamos transformar uma cidade do futuro, preparada para o futuro e para todos os jovens que vão entrar. Eu quero deixar bem claro aqui que no meu governo, 5% do nosso funcionalismo público eu vou dar para o jovem aprendiz. Então, a gente já iniciou o processo, já tirando o jovem dessas sequelas. Obrigado, candidato. Candidato Jordan, o senhor se mantém. Candidato Leonel Feitosa, obrigado, toma o seu lugar. Eu vou sortear o próximo tema em que o candidato Jordan fará a pergunta. O tema é infraestrutura. E quem irá responder o candidato Almir Prestes. Pois não, candidato? Tome seu assento, aqui à minha direita. Candidato Jordan, o senhor tem 30 segundos para fazer uma pergunta sobre infraestrutura ao candidato Almir Prestes. Almir, você vê que a cidade de Iranduba não tem uma malha viária. Toda a cidade precisa de asfalto. A cidade está em decadência, não tem meio-fio, esgoto. Você vê os ramais que precisam do escoamento, né? O que você vai fazer para fazer essa conjuntura do infraestrutura? Candidato Almir, o senhor tem, a partir de agora, 2 minutos para a resposta.
Bem, o Iranduba foi orçado, como bem o candidato David falou, em mais de 14 milhões de reais. Porém, nós entendemos que, para uma dotação orçamentária, esses 14 milhões de reais, ele já está fatiado em determinados setores para serem executados, para serem gastos. Os 14 milhões de reais não tem que ser gasto em determinada fonte, correndo o risco de você responder por crime de responsabilidade em pedalada fiscal. E a infraestrutura, lógico que já está inserido no pagamento de folha de pessoal, já está inserido ali o pagamento para limpeza pública, para manutenção de ramais, de vicinais e muitas outras coisas que já está inserido no orçamento para o ano que vem. Porém, qual é a saída? É buscarmos recurso dentro dos ministérios. Nós temos hoje o Ministério das Cidades, que detém de inúmeros projetos para que a malha viária do município, entre Calçada, Meio-Fio e Sageta, ela seja colocada dentro dos municípios. Hoje, nós temos também, para os ramais, nós temos um projeto chamado Calha Norte do Exército, que ele dispõe de recurso através de convênio para que as nossas vicinais, para que os nossos ramais eles venham ser asfaltados, sim, e não só depender do recurso do município através de repasses constitucionais ou até mesmo de impostos gerados dentro do município. Nós iremos implantar projetos para requerer recurso tanto do governo federal quanto do governo estadual, e nós vamos fazer de tudo para aumentar a nossa arrecadação, cobrando os impostos municipais, para que esses impostos municipais nós venhamos investir cada vez mais na infraestrutura do município. Obrigado, candidato. Candidato Almir, o senhor se mantém. Candidato Jordan, obrigado. Peço que tome seu lugar. Eu vou sortear o próximo tema, em que o candidato Almir Prestes irá formular uma pergunta. O tema é educação. E o candidato que irá responder é o candidato Alain Cruz. Candidato à minha esquerda, por favor. Candidato Almir, o senhor tem 30 segundos para formular sua pergunta sobre o tema educação. Candidato, quando nós falamos da educação, nós falamos de uma área primordial e prioritária para o nosso município. E esse ano foi uma grata surpresa, nós tivemos uma escola, a qual eu tenho o prazer de dizer que as minhas filhas estudam nessa escola no município, e que atingiu o índice satisfatório de desenvolvimento da educação básica, que é o IDEB. E eu tenho certeza que isso é um desafio para cada um dos candidatos, se chegar lá em 2021. E qual é o seu projeto para Obrigado, que candidato. a educação tenha esse índice elevado. Obrigado, e que sejam atendidos? Candidato Alain, o senhor tem 2 minutos Boa para pergunta. a resposta. Boa pergunta, candidato. Primeiramente, não deixar de agradecer aos professores, a todos os gestores que integram todo esse corpo da educação, que alcançou o município a 5,1 do IDEB. Isso é importantíssimo, é de excelência, é de bater palma para eles, mas nós, no nosso governo, nós iremos trabalhar para melhorar ainda mais, com metas, e alcançar metas dentro do segmento da educação, porque melhorando a meta, nós vamos impor uma meta de 6,1, 6,2. Alcançando a meta, nós iremos valorizar esse alcance com o 14º salário. Ultrapassando essa meta, nós iremos pagar o 15º. Isso é valorização, melhorar a educação no município. Temos um projeto muito bom também, que vai ser a primeira construção do primeiro SET municipal. Essa é uma meta nossa, nós vamos trabalhar para isso. Iremos valorizar a educação no município, do 1º ao 9º ano, trabalhar com professores e fazer com que esse SET seja um projeto piloto para todo o Estado, que seja copiado por outros municípios, para que os municípios vejam que o Iranduba tem um potencial muito grande, aprimorando o potencial do SET municipal, onde abrangerá outras escolas, onde nós teremos um projeto piloto em primeiro momento, e logo em seguida
Dando condições, nós iremos construir outros em várias localidades também, dentro do município. Isso é nossa meta, isso é o nosso objetivo, valorização do profissional com qualificação, novos cursos para os nossos professores e mestres, com a participação da prefeitura, com relação à melhoria na qualificação deles. Iremos investir pesado na educação. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo, valorizar a educação no município. Obrigado, candidato. Candidato Almir, tome seu lugar. Candidato Alain, o senhor permaneça. Eu vou sortear o próximo tema. E o tema é meio ambiente. O candidato que irá responder, pela ordem, porque eu não tirei o candidato Casanova, que não se faz presente. Vou tirar aqui o próximo. Candidato Alexandre Magno, cidadania, por favor, tome aqui. Candidato Alain, o senhor tem 30 segundos para formular uma pergunta sobre meio ambiente. Candidato Alexandre, nós sabemos que o nosso município tem numa ascensão em loteamentos e crescimento habitacional. E um dos principais focos é a preservação né, com sustentabilidade da nossa vegetação para que não seja destruído tudo. Então, pergunto ao candidato, que medidas serão tomadas quando o senhor estiver? Bom, Obrigado, candidato. Alexandre, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Primeiramente, nós temos que atacar na conscientização da população para o desmatamento, né? Porque o desmatamento a cada dia está se tornando pior e nós estamos perdendo o que nós temos de maior valor, que é a nossa Mata Verde. Podemos criar projetos, né? Adote uma árvore. Nesse projeto Adote uma Árvore, vamos incentivar os alunos nas escolas, desde do ensino fundamental, para que possa cada aluno fazer o crescimento de uma árvore. É necessário, primeiramente, a consciência da população. E hoje em dia, a população não tem consciência disso. Hoje, o desmatamento está cada vez pior, nós estamos perdendo praticamente toda a nossa área, e com isso, não só o desmatamento, nós estamos, muitas das vezes, levando à falência do nosso município. Então, nós precisamos criar projetos, precisamos conscientizar a população que o meio ambiente é prioridade. Nós precisamos revitalizar toda a população, precisamos conscientizar toda a população, precisamos criar projetos não só da população, a sociedade precisa fazer parte disso. A sociedade, muitas das vezes, é a que faz o desmatamento. São esses empresários que vêm aí dentro do município, vão desmatando e acabam com a nossa área verde. Nós precisamos ter ações atuantes, junto com o governo federal, criar parcerias e pedir ajuda, não só do município, como do Estado, como até mesmo do governo federal, para combater esse desmatamento. E com esse combate nesse desmatamento, criar projetos sociais junto a toda a população de Iranduba, para que a gente possa ajudar o nosso município não ficar como tem outros estados do Brasil que estão totalmente destruídos a nossa Mata Verde, que é uma das coisas de maior importância, que é o oxigênio que nós temos. Obrigado, candidato. Candidato Alain, tome seu lugar. Candidato Alexandre, o senhor permanece. Por favor, obrigado. Vou sortear o próximo tema, do qual o senhor irá formular a pergunta. E o tema é saúde. O candidato Edivaldo Mendonça. Por favor, candidato, tome aqui seu lugar. Aqui à minha esquerda. Candidato Alexandre, o senhor tem 30 segundos para formular uma pergunta com o tema saúde. Edivaldo, não consegui responder essa pergunta para os meus teleletores. Vou passar para ti. Quais os problemas mais sérios a serem sanados na saúde do nosso Iranduba? Qual o seu plano diretor para tirar a nossa saúde da UTI? Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Bem, candidato, o nosso bem maior de Iranduba é o povo. E se o povo tiver uma boa educação,
tiver emprego e renda, tiver prosperidade, mas não tiver saúde, nada adianta. Não. O povo tem que estar saudável. Tá? E nós do PSL queremos assumir um compromisso agora com todos os trabalhadores da saúde e da educação. Nós sabemos em que esses trabalhadores fizeram empréstimos consignados junto à Caixa Econômica e o governo não repassou para a Caixa Econômica. E estão numa situação de seu CPF no SPC. É compromisso nosso do PSL resolver essa situação. Resolver. Quanto à situação da educação, nós não podemos pensar em saúde se não pensarmos nos profissionais. Primeiro, nós temos que qualificar o profissional. Nós temos que valorizar o profissional. Nós temos que rever o plano de cargo e salário desses profissionais da área de saúde para que profissionais de boa qualificação sejam atraídos para o município. O Iranduba padece de ótimos profissionais. Os secretários que colocaram aí são apenas porque são amigos do amigo do amigo. Iranduba merece um secretário de educação altamente qualificado. Iranduba merece um secretário de saúde altamente qualificado. Então, chegou a hora do povo de Iranduba dar um basta. O nosso critério de educação, nosso critério de indicação será pela meritocracia, critério técnico. Então, antes de a gente pensar em construir hospital, construir maternidade, construir postos médicos, nós temos primeiramente que atrair profissionais para cá. E entendemos que essa atração se dá por ótimos salários, por sonhos deles em fazer carreiras aqui na área de saúde aqui. Candidato. Esse é o nosso primeiro ponto. Obrigado. Obrigado. Obrigado, candidato Alexandre. Tome seu lugar. O primeiro candidato sorteado foi o candidato Leonel Feitosa? Foi. Quem foi? O primeiro foi o David Franklin, né? Então, o candidato David respondeu? Então, o candidato David, tome aqui, por favor, aqui o seu assento aqui à minha direita, e o candidato Edivaldo fará a pergunta ao candidato David Franklin. O tema, eu vou sortear aqui o tema, e é cultura. Candidato Edivaldo, o senhor tem 30 segundos para formular uma pergunta com o tema cultura. Candidato David, nós sabemos que hoje o município de Iranduba, ele não tem uma identidade cultural. Não sei qual é a identidade cultural do município. Tá? Nós precisamos encontrar uma situação de resgatar aquelas festas que tinha antes. No seu projeto de governo, o que o senhor tem para a agricultura, para a cultura? Mas não é a cultura aquela de festa folclórica, cultura de talentos, cultura de descobrir jovens talentosos que possam ter aqui em Iranduba. Obrigado, candidato. Candidato David, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Inicialmente, nós precisamos organizar a política cultural do município. E, para isso, nós temos uma proposta muito inovadora, né, que é a gente criar os conselhos, o fundo e o plano de cultura no município. Os fundos municipais, tanto de cultura, como o de esporte e lazer, como da criança e adolescente, são fundos que podem arrecadar recursos para o município, porque eles geram isenção de imposto de renda, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Né? Então, são fundos que podem arrecadar recursos e também ter o repasse fundo a fundo do governo federal ao governo municipal, assim como o governo estadual ao governo municipal. Hoje a gente vem falando, a prefeitura está no CAL, que não pode receber recursos, mas os fundos descentralizados de políticas públicas podem receber recursos, justamente para investir nessa identidade cultural. Nos últimos anos, assassinaram a cultura do município de Iranduba, né? Porque a cultura, a gente tinha, na verdade, vários festivais dentro do município, um calendário rico cultural dentro do município. Isso foi apagado, isso foi eliminado por más gestões que não reconhecem a cultura como processo primordial para o desenvolvimento da nossa cidade. Hoje, por exemplo, a gente não sabe a história do município de Iranduba. A gente precisa ter um museu que conte essa história. A gente precisa que seja repassado para nossas crianças e adolescentes esse tipo de história, para que realmente reconheçam e tenham valorização pela sua cultura. Hoje a gente fala que o jovem não quer nada, mas a juventude do município de Iranduba não tem oportunidade de cultura, não tem oportunidade de lazer, não tem oportunidade de nada. A gente precisa reativar as danças, né, que movimentam a cidade.
né, que realmente dão vida e mostram a nossa realidade, a nossa identidade cultural. A gente precisa contar essa história do município de Iranduba, para valorizar e para ter desenvolvimento. Que município é esse, né, que não sabe a sua história, que não sabe a sua memória? Então a gente precisa reativar isso, e isso se faz com a descentralização realmente, para que esse investimento caia na política de cultura, para que a política de cultura tenha um desenvolvimento dentro do município de Iranduba, tanto nos aspectos históricos, né, a gente tem um Ratahara, a gente tem um sítio arqueológico imenso, que precisa ser valorizado, explorado, para que a gente possa gerar renda para o nosso município. Candidato, obrigado. Candidatos, tomem seus lugares. Agradecemos a vocês. Este é o debate Eleições Iranduba 2020, uma realização do Portal na Amazônia, com produção do Estúdio Rota 55, com apoio do Recanto do Açutuba, Recanto do Gustavo e Execute Intermediação Seguros de Acidentes.